Boa noite a todos, graça e paz. Vamos dar início a mais um culto. Gostaria de te convidar a separar um pouquinho de tempo agora para que a gente possa orar. E também já deixa a sua Bíblia preparada aí, no livro de 2 Samuel, capítulo 24. Vamos falar com Deus? Senhor, Pai querido e santo, queremos te agradecer, Deus, por mais uma noite na tua presença, Pai, por mais um meio de semana, Deus. Que tu possa estar falando nos nossos corações, Pai, nos preparando para ouvir a tua palavra nesse momento, Deus. Também gostaríamos de te pedir, Deus, que tu possa estar abençoando as famílias da tua igreja, Pai, abençoando cada um dos membros, Deus, sendo também com os nossos ministérios, Pai, com cada um dos trabalhos que aqui na tua casa acontecem, Deus. Que tu possa estar nos abençoando nesse ano, Pai, abençoando nossos planos, nossos projetos, Deus, e que em cada coisa que acontecer aqui, Deus, possa ser para a tua honra e para a tua glória, Pai. Nós queremos te agradecer por tudo, Deus, e fale conosco nesse momento. É isso que nós te pedimos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. 2 Samuel. Passamos bastante tempo estudando esse livro e hoje nós chegamos no final dele. O último capítulo, o encerramento dessa série de Samuel. Passamos pelo primeiro livro todo, de uma forma bem completa. E agora nós estamos aqui então, nos encaminhando para o último capítulo desse livro. E aqui nós acompanhamos a história de alguns personagens, e em especial e principalmente a história de Davi, né? Aquele que Deus ungiu quando ele era menino ainda, quando ele era jovem, ungiu ele, separou ele para poder ser rei do seu povo, substituir ali o reinado de Saul. E hoje então a gente está vendo o finalzinho da história dele. Bom, tudo indica que o capítulo 24, aqui a gente se encontra no finalzinho mesmo da história de vida de Davi. Tudo indica que aqui são bem próximo, ou quase lá nos seus últimos dias de vida. Ali Davi com mais idoso, já perto ali da sua morte mesmo, né? E aí a gente finaliza então esse livro aqui. E uma coisa que é interessante nesse final de livro aqui, nesse último capítulo, pelo menos eu não sei vocês, mas quando eu vejo algum conto, ou então alguma história, quando estou lendo algum livro, é de se esperar, a nossa perspectiva, né, o que é habitual, o que é de costume já, é que no final de cada um dos livros, a gente encontre um final feliz, ou então a conclusão de algum arco que se passa ali no livro mesmo, né? Ou então a redenção também de alguma história, de alguém, algum personagem, e a gente sempre termina com uma conclusão, com um ar de que acabou, tudo deu certo, chegou ali num final feliz. Geralmente quando nós lemos histórias, contos, qualquer livro, a gente tem um final baseado nisso, mais ou menos, nesse caminho. Só que aqui a gente vai ver que no livro de 2 Samuel, o fim dele não leva esse caminho, não segue esse raciocínio, não segue essa linha. Eu gostaria de te convidar a ler agora nesse momento. E o capítulo 24 diz assim, então: Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos seus outros comandantes do exército: Vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: Que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e os olhos do rei, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso?
Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroé, ao sul da cidade, no vale, depois foram para Gade, e de lá para Jazar, Gileade e Cádiz, dos Hititas. Chegaram a Dan-Jaã e as próximas e a proximidade de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao final de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório recenseamento do povo. O relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500 mil. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade e o vidente dele: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções de punição. Escolha uma delas, e eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e digo que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel. Desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70 mil homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jezubeu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, e o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado, em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e os seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra, e disse: porque o meu senhor, o rei, veio a teu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira, os bois, por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifício de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruiu Israel. Bom, esse trecho é um pouquinho grande, mas não é tão grande quanto outros que nós já vimos. E só para que a gente possa se situar um pouquinho aqui no que está acontecendo,
aqui, desde o do livro de 1 Samuel e até o começo ali, quase o meio do livro de 2 Samuel, nós temos ali uma perspectiva quanto a como a população via ali, né, o povo de Deus, o povo de Israel, enxergava Davi. E Davi, ele veio, foi ungido para poder substituir Saul. Ele foi realmente escolhido para poder ser o rei, alguém que tinha o seu coração voltado mesmo para poder obedecer a Deus, que tinha a disposição realmente de servir. Ele era um contraponto total de Saul. E ele era visto como alguém que realmente supriria e sanaria ali todos os problemas, ajudaria ali o povo nas suas deficiências, nas suas dificuldades, e realmente seria um rei que era prometido, que cumpriria aquilo que o povo precisava, né? Que supriria a necessidade do povo em tudo. E Davi, ele tinha essa boa imagem perante as pessoas. Nós sabemos que em alguns períodos essas opiniões elas se dividiram, né? Mas mesmo assim todos enxergavam ainda Davi como alguém que foi enviado por Deus realmente e que estava ali totalmente sob a vontade de Deus, alguém que era segundo o coração de Deus. Só que a partir da metade ali do 2 Samuel, a gente vê que Davi, ele não era tão perfeito assim quanto as pessoas pensavam. E aqui é interessante nessa visão, como eu falei no começo, a gente tem essa perspectiva de os livros terminarem de uma forma boa, né, com uma boa imagem, com um final feliz. Só que aqui o livro de 2 Samuel, ele parece que termina com um desastre, com uma coisa ruim, né, com um erro de Davi e o povo sofrendo pela punição dele. E é interessante nós pensarmos que o autor, talvez ele tenha colocado escrito, né, os capítulos, e tenha deixado o 24, o final, escrito dessa forma, justamente para nos trazer a lembrança essa questão de que, embora o povo clamasse e estava querendo realmente um rei que fosse suprir ali, um rei que restauraria a esperança do povo, ele termina com esse gancho porque nós precisamos lembrar que Davi ainda não era aquele rei que de fato supriria todas as necessidades do povo de Israel. E a gente vai ver que depois esse rei de fato que consegue suprir essa necessidade é Jesus, aquele rei completo, perfeito, sem defeito algum. Então o livro ele termina assim, trazendo essa lição e nos lembrando disso, que Davi ele não era perfeito. E o capítulo 24, a gente encontra aqui uma semelhança com um outro ocorrido. Se nós nos lembrarmos, lá o capítulo 21, ele vai relatar também uma história que é muito parecida mesmo com essa. Lá nós vemos o povo sofrendo também, sendo punido, e Davi, ao ver todo aquele sofrimento, ver aquela punição toda que aquele povo está sofrendo, ele clama ao Senhor e questiona a Deus por que eles estavam passando por aquilo. E aí Deus ele pega, assim como nós já vimos no capítulo 21, né? Deus ele pega e ele vai lá e fala para Davi que aquilo que o povo estava passando era justamente uma consequência de um dos erros que Saul ele tinha cometido lá atrás, quando ele pegou e ele quebrou um pacto, uma aliança que o povo de Israel tinha feito com os Gibeonitas. E essa promessa, essa aliança, ela foi feita lá, a gente encontra ela sendo feita por Josué, lá no livro de Josué, o capítulo 9. Só que aqui o povo padece por conta de um erro de Saul. E aí Davi ele vai lá, ele fala com Deus, e aí pergunta como aquilo poderia ser resolvido,
E aí toda a linhagem de Saul precisa ser morta. E esse é o jeito para que o povo encontre paz. E aqui no nosso capítulo, como nós já lemos, acontece algo muito parecido. Só que agora, ao invés de ser um erro, o povo está colhendo a consequência, a punição de uma coisa que Saul fez, agora eles estão colhendo e plantando uma coisa que Davi fez. Davi ele já cometeu alguns erros em sua vida, né? E a gente vê que o seu pecado com Batseba e contra Urias ali foi um pecado bem agravante ali, que trouxe várias consequências. Só que a gente vê que as consequências daquele pecado de Davi, eles foram direcionados somente à sua família. De certa forma influenciou no povo, mas trazendo consequências mais severas para sua família em si. Só que agora nós percebemos que esse erro aqui específico, ele traz consequências severas, mas não para a família de Davi em específico, mas sim para todo o povo de Israel. E aí vamos começar a dividir em trechos para que a gente possa estudar melhor esse capítulo. Do versículo 1 até o versículo 10, nós encontramos então essa narrativa desse erro de Davi. E eu gostaria de te convidar a ler mais uma vez o primeiro versículo do capítulo 24. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. No primeiro instante, quando nós lemos esse texto, ele pode parecer um tanto confuso e soar de uma forma tão estranha para a gente e até mesmo não fazer sentido. A gente estranha, não consegue talvez entender direito ali, nesse primeiro instante, a questão desse erro de Davi. A atitude que Davi tem aqui não parece ser nada tão grave assim pela punição que Deus aplica ao povo. E uma outra coisa também que nos chama a atenção é a questão de Deus ter incitado Davi, Deus ter levado Davi a cometer esse pecado. Quando nós olhamos assim, pelo conhecimento que temos, entendendo um pouquinho mais a santidade de Deus e a natureza santa dele, isso tudo pode soar muito estranho. Mas para que a gente possa entender e para que isso faça sentido para a gente precisa entender alguns parâmetros e estudar um pouquinho mais a fundo o texto e o que ele de fato quer dizer. Primeira coisa é que Davi, ele ordena aos seus homens que faça um censo, ou, em outras palavras, um recenseamento do povo. E para quem não sabe o que é um censo ou um recenseamento, nada mais é do que um levantamento, uma contagem para saber qual é o número da população. Você conta ali então as pessoas que fazem parte de uma nação, de uma determinada cidade, de um determinado estado, isso nos dias de hoje. E naquele tempo, essa palavra significava a mesma coisa ainda. Davi então, quando ele solicita, ele ordena esse censo, ele está justamente pedindo isso. Ele vai lá e fala para Joabe e os outros ali que estavam, os outros comandantes do exército que estavam ali com ele, e vai lá e fala assim para eles: olha, vão lá, façam um censo, contem, façam a contagem do número da nossa população, do povo de Israel e do povo de Judá. Vejam quantas pessoas nós temos. E olhando assim, a gente entendendo o que é um censo, um recenseamento, a gente se pergunta, tá, Davi ele pede para que os seus homens façam uma contagem. Mas e o que isso tem de errado? O censo, ele não era uma prática proibida.
é, mas ele era permitido ser feito sim, só que quando ele fosse ordenado por Deus, né? E aí a gente tem um exemplo disso que se encontra lá no livro de Números, o capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Eu gostaria de te convidar a ler também esse texto. Que vai dizer o seguinte: O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, listando todos os homens e um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Então aqui nós encontramos, né, um recenseamento que aconteceu, só que Deus que ordena que ele seja feito. E ele é feito lá e Deus ordena que Moisés faça isso, né? Moisés e Arão. E isso é uma das coisas que faz com que a gente comece a entender um pouquinho o porquê o Davi solicitar esse censo foi tomado como algo errado, como um pecado contra o Senhor. E tudo indica que o que motiva, o que leva Davi a solicitar esse censo, esse recenseamento, é justamente ele é motivado pela soberba do seu coração. Alguns estudiosos, eles acreditam que Davi, ele fez isso na intenção de saber, na verdade, o tamanho do seu poder ali, né? Qual era a extensão do seu reinado? Quantas pessoas ali estavam sob o seu domínio? Quantas pessoas Davi ali governava? E um detalhe que reforça um pouquinho mais ainda é a questão do verso 9. Se a gente for ler ele, então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000. Então aqui a gente vê que Davi ele solicita esse levantamento dessa informação realmente de quantos homens que ele tinha disponíveis ali para que pudessem participar do seu exército. Homens que estavam aptos ali, homens qualificados para poder servir ao exército ali do povo de Deus. E esse detalhe nos leva a refletir, né? E isso daí é interessante porque o número de soldados importava muito para poder saber o quão forte um exército seria. Então, Davi ele se baseia por isso para poder saber o quão poderoso era ali o seu governo. Um outro fator também que vai colaborar bastante para que a gente possa entender essa questão desse pedido, essa ordem de Davi ter sido um erro, esse censo ter sido um erro, é que é um outro detalhe que a gente vai encontrar também lá no versículo 10, que diz: depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente contra o que fiz, com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Então aqui a gente percebe que também é um erro, porque Davi, ninguém melhor para saber o que estava no seu coração do que ele mesmo. Então Davi, à medida que ele escuta ali, né, o relatório chega até ele, é como se a ficha dele caísse, e de forma imediata. E aí ele reconhece que aquilo que ele solicitou, aquele pedido, aquela ordem que ele deu ali a Joabe, foi um erro. E aí Davi, ele sente ali, né, ele se arrepende imediatamente. E assim a gente consegue entender um pouquinho mais porque isso que Davi fez foi um erro.
E um outro detalhe também que a gente encontra lá no primeiro versículo, que é uma das coisas que eu disse que nós estranhamos quando nós lemos esse texto, é justamente o fato de Deus ter incitado Davi a pecar. Isso soa num tom tão estranho, porque faz com que isso pareça ir contra a natureza santa de Deus. Deus incitar, fazer com que as pessoas cometam pecados, mas isso não era uma coisa inédita e não é algo tão ruim. Como a gente já viu no primeiro versículo também, um outro detalhe que nos chama a atenção é que, mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel. Então, a gente vê que uma das formas que Deus usa ali para poder punir o seu povo, né? Porque Deus ele estava irado contra eles, né? Deus ele estava bravo com o seu povo. Então ele vai usar desse recurso. Então ele usa Davi, ele incita Davi a cometer esse erro. E a gente vê que Deus ele não faz isso de uma forma direta, mas sim Deus permite que Davi seja tentado a cometer esse erro e realmente ele acabe caindo nessa vontade dele. Porque lá na frente a gente encontra um relato, o mesmo relato sendo contado, só que lá em Crônicas. E num período totalmente diferente do que foi escrito o livro de 2 Samuel. A gente vê lá no capítulo 21 de 1 Crônicas. Aqui a gente vê, no primeiro versículo diz: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Aí Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Então aqui a gente vê o mesmo relato, na verdade a gente vê o mesmo ocorrido relatado por uma outra fonte. Só que aqui a diferença que nós vemos é que quem induziu, quem se levantou ali para poder fazer com que Davi tomasse essa decisão, a gente vê que em Crônicas fala que foi Satanás. E aqui em 2 Samuel vai dizer que foi o Senhor, né? Mas na verdade Deus ele permite que aquilo aconteça e Deus ele acaba permitindo que Satanás faça isso, né? Então Deus ele não vai lá e leva Davi a pecar diretamente, mas ele só permite que ele seja tentado e ele caia na tentação dele. E aí a gente consegue entender um pouquinho melhor, né? Não há contradição, a Bíblia ela não se contradiz em nenhum momento, mas sim a gente precisa entender as ordens dos fatos, e quando nós estudamos um pouquinho mais e se aprofundamos um pouquinho mais, nós conseguimos compreendê-los. E aí, do versículo 11 até o 17, a gente vê que Deus então, a partir desse erro de Davi, ele castiga todo o seu povo. E quanto a essa questão de se irar, em outras passagens da Bíblia, quando a gente vê que Deus ele se ira contra o seu povo, a gente vê que a maioria dos casos, geralmente, é tudo por conta de idolatria. Quando o povo eles começam a idolatrar outras coisas e não idolatram Deus. Quando eles deixam de dar glórias a Deus e começam a glorificar outras coisas. Então, alguns estudiosos dizem que esse pode ser um dos motivos que levou Deus a se irar contra o seu povo. Então, Deus ele usa Davi para poder punir todo o povo de Israel. E a gente vê que essa punição ela foi um tanto que severa, né? Gade então ele pega, Deus fala com ele e pede para que ele vá enviar essa mensagem para Davi.
E Davi, ele tem três opções para poder escolher como forma de punição. Deus ainda permite ele escolher qual seria a punição. Então Deus ele dá as hipóteses, né? 3 anos de fome na terra dele, 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra. E Davi ele pensa, né? Davi ele já tinha sido perseguido, já tinha sofrido muito pelas mãos dos seus inimigos, passou vários anos da sua vida ali fugindo de um lado para o outro. E aí Davi ele toma a sua decisão pensando no seguinte: olha, eu passei muitos problemas pelas mãos dos meus inimigos já. E eu sei que eles não têm misericórdia, eles não têm compaixão. Mas Deus ele é amoroso. Então eu prefiro ser castigado pelas mãos do Senhor do que ser castigado pelas mãos dos meus inimigos, do que sofrer a punição pelas mãos dos meus inimigos. Então Davi ele escolhe então receber a punição direta do Senhor. E a gente vê que a justiça de Deus ela vem e de uma forma um tanto que severa e até trágica mesmo. E o anjo passa ali e várias pessoas morrem. 70.000 homens do povo de Dan e Berseba morrem. E Davi ele escolhe então apelar ali pela misericórdia do Senhor, que ele sabia que o Senhor de fato era misericordioso, que Deus o amava e ama realmente o seu povo. E Davi ele toma essa decisão pensando no seu povo também. E a gente vê que Davi ele toma a decisão certa, porque era para essa catástrofe ter morrido muito mais pessoas. Só que assim como Davi não apostou, mas assim como Davi pensou, Deus ele de fato ele acaba se arrependendo daquilo, e ele vai lá e cessa aquela punição e acaba livrando, né, diminuindo, reduzindo o número de pessoas que morrem ali pelas mãos do anjo, pelas mãos do próprio Senhor também. E é interessante que Davi, ao ver aquilo, ao ver o anjo passando e ao ver aquela situação, ele pega e ele clama ao Senhor, né? Ele diz: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre minha família. Então Davi ele pega, ao ver toda aquela punição, ele clama ao Senhor, e ele pega e Deus atende também o pedido dele, né? Aquele clamor, aquela súplica para que Deus poupasse ali o seu povo de tanto sofrimento. É interessante nós refletirmos e nós pensarmos também que Deus ele não é mau porque ele fez isso daqui, mas nós precisamos precisamos nos lembrar que Deus ele é um Deus justo, e é um Deus que de fato ele faz justiça, porque ele é santo, e um Deus santo ele não pode se misturar com a iniquidade, de fato com os nossos pecados. Então ele pune o povo, todo esse sofrimento que o povo de Israel ali, o povo de Judá eles passam, não é porque Deus ele é ruim ou porque Deus ele é mau, mas é porque todo o pecado que nós cometemos, ele tem uma punição. O salário do pecado é a morte. É isso que o pecado produz, essa é a consequência de cada um dos erros que nós cometemos, de cada uma das ofensas que nós fazemos contra Deus. O pecado, a punição dele é a morte. Deus ele não está sendo ruim naquele momento, mas ele está exercendo ali, ele está colocando em prática a sua justiça. Ele está punindo o povo por uma coisa que eles fizeram de errado. Então, Deus ele não é ruim por conta disso, ele só é justo. E isso precisa ficar claro. Mas é interessante que ao mesmo tempo, à mesma medida que nós vemos que Deus ele é justo, ele também é misericordioso, porque ele acaba poupando muitas vidas ali também no meio
daquele sofrimento todo, daquela grande tragédia. E aí Deus ele pega então, ele vai lá e dá uma ordem, né, a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. É interessante que esse lugar onde Davi tem que edificar um altar ali, levantar um altar ao Senhor, ele futuramente vai ser acontece ali, né, no mesmo monte onde o templo ele vai ser construído e onde as pessoas vão oferecer ali constantemente os seus holocaustos ali a Deus, os seus sacrifícios, para poder terem os seus pecados perdoados. E aí Davi ele vai até lá e ele faz de fato isso, né? E quando ele chega lá, Araúna oferece todo um rebanho ali, uma quantidade de bois e tudo aquilo que Davi precisava de graça para poder ali oferecer a oferta ali ao Senhor. Só que Davi sabe que assim como muitas pessoas pagaram ali com suas próprias vidas pelos erros que elas cometeram, Davi ele sabia que para que ele pudesse oferecer uma oferta ali para Deus, não poderia ser uma coisa de graça. Então Davi ele pega, ele oferece uma boa oferta ali a Araúna para que ele possa comprar então tudo aquilo que ele precisava para poder oferecer aquela oferta ao Senhor. Então ele compra tudo aquilo que ele precisava, todos os materiais, os bois necessários para que ele pudesse oferecer ali o holocausto ali ao Senhor, né? Oferecer a sua oferta. E Deus ele aceita aquela oferta que Davi faz, e Deus ele pega e cessa aquela matança, e aí o povo de Israel eles encontram aqui a sua redenção por aqueles erros que eles tinham cometido naquele momento, assim como Davi também. E nós podemos concluir algumas coisas. Ali, Davi, ainda assim, ele estava com seu coração voltado ali para Deus. Só que em um determinado momento ele deixa com que a sua soberba, né, acabe tomando conta ali das suas decisões, e ele leva em consideração isso e não aquilo que era a vontade de Deus. Quando Davi ele faz isso, ele peca. E mais uma vez é interessante nós pensarmos, nós já vimos isso também em alguns outros capítulos desse mesmo livro, é que ainda que haja arrependimento, isso não significa que alguns dos nossos pecados eles não vão ter consequências. E quando nós pecamos, quando nós cometemos alguns erros, nós devemos sim nos arrepender, mas isso não significa que nós vamos ser impunes das consequências que nós fizemos. Um ladrão que vai lá e rouba algo, se ele se arrepende de verdade e pede perdão, e Deus vai lá e perdoa ele através da sua misericórdia, ele precisa entender que ainda há justiça a ser feita, ele vai sofrer as consequências daquilo que ele fez. E ele vai ser preso, só que ele tem um coração ali arrependido, e ele tem um coração ali que foi perdoado. Mas as consequências, elas não são inibidas, elas não são... Deus ele não vai ficar abrindo também sempre exceção pra gente: olha, eu vou te poupar das consequências do seu pecado porque você se arrependeu. Não, a gente sofre sim a consequência dos nossos pecados. A gente sabe que em alguns casos, às vezes a gente acaba não sofrendo consequências, ou nós não percebemos as consequências, mas nós não estamos livres disso. E uma outra questão também é da justiça de Deus. Deus ele, aqui nesse capítulo específico, Deus ele parece ser muito, mas muito severo com o seu povo quanto àquilo que eles tinham feito, e até mesmo com Davi, uma punição muito rigorosa. E talvez a gente fique com essa ideia, né? Nossa, Deus ele é tão severo assim, porque essa passagem ela pode parecer estranha para nós, porque às vezes acabamos ouvindo também muitas mensagens de que Deus ele é somente misericordioso, mas Deus ele precisa ser justo, ele precisa exercer ali a sua justiça, ele precisa agir dessa forma.
E só que a grande questão é que Deus, ele é misericordioso com aqueles que se colocam à sua disposição e com aqueles que se arrependem também. E um detalhe interessante é que essa passagem aqui, situações como essas, a gente não vê com tanta frequência na Bíblia. E aí a gente entende que Deus, ele demonstra mais a sua misericórdia do que a sua justiça, do que a punição severa por aqueles pelos pecados que nós cometemos. Nós cometemos pecados todos os dias, em quase todos os momentos. Imagine se Deus ele fosse tão rigoroso assim quanto esse trecho dá a entender. Se ele quisesse, ele poderia, que ele é justo. As consequências dos nossos pecados nos leva a isso, à morte. E Deus ele poderia fazer que isso não o tornaria mal. Deus ele não é mal e isso não o torna mal. Mas a gente precisa entender também que ele acaba sendo misericordioso com a gente a maioria do tempo. Deus ele é bom, ele não deixa de ser bom por conta disso. Só que cabe a nós entendermos isso e também entendermos e ficar claro em nossas mentes que mesmo que nós tomemos alguma decisão errada e mesmo que a gente venha a pecar, Deus ele está ali disposto a nos perdoar. E quando nós nos arrependemos de fato, nós somos perdoados. Mesmo sofrendo consequências pelos nossos atos, nós ainda assim somos perdoados. Deus, ele cuida de nós, ele está ali disposto a nos perdoar. E a gente vê que Deus, ele de fato é um Deus que nós podemos chamar de bom, porque de fato ele é. E com isso nós chegamos então ao final desse nosso livro. Davi, o autor ele nos lembra que Davi ele não era tão perfeito quanto talvez as expectativas levantadas ali, criadas pelo povo, criou, né, essa imagem dele, né? Essas expectativas elas não foram talvez tão certas e não foram correspondidas, porque ainda assim Davi, embora ele fosse muito diferente de Saul e ele fosse realmente alguém que tinha o seu coração voltado para Deus, Davi e o povo de Deus também, eles precisavam de alguém que fosse ainda melhor do que Davi, alguém que fosse de fato perfeito e alguém que pudesse realmente resolver todos os problemas ali do povo de Israel, que é o maior problema de todos, que é o problema do pecado. E aí Jesus, ele vem, ele morre na cruz e passa por tudo aquilo para que os nossos pecados eles possam ser salvos. Então a gente consegue ser libertos de fato dos nossos pecados, não nos tornamos mais escravos dele. E é interessante, né, que o povo ele muitas pessoas morrem, né? E é interessante nós refletirmos também, né? Um comentário que eu vi de Tim Chester, ele não diz com essas palavras, mas ele nos leva a refletir que às vezes a gente acaba poetizando demais essa questão daquilo que Jesus ele passou na cruz. Parece que foi algo simples, mas não. As consequências e a punição pelo pecado é uma coisa extremamente severa e uma coisa que requer sangue, requer sofrimento de fato e requer morte. E Jesus ele vem e quando ele morre lá na cruz, não foi uma coisa tão bonita pela qual ele passou. Foi uma coisa dolorosa, foi um momento de sofrimento. E Jesus, o homem Deus experimenta ali na cruz, ele passa pela morte. Então, nós precisamos nos lembrar que a consequência do pecado é realmente a morte, é uma coisa dolorosa. E é todo aquele sofrimento que Jesus ele passa lá na cruz, ele passa em nosso lugar, porque aquela consequência era para ela recair sobre nós, sobre nossas vidas. Então, precisamos nos lembrar o quão doloroso é e o quão severa é a punição pelos nossos pecados. Então precisamos
lutar todos os dias para que a gente não venha cometê-los. E nos lembrarmos sempre de que, e se cometermos, porque com certeza nós vamos errar, nós vamos pecar, enquanto nós estivermos aqui vivos fisicamente, enquanto nós estivermos presos a esse corpo, nós vamos errar. Mas nós precisamos nos lembrar que Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados e hoje nós podemos ser perdoados por Deus e não precisamos mais oferecer sacrifícios matando animais como o povo fazia, né? Porque embora eles não morressem, ali muitas das vezes os animais precisavam passar por essa morte para que os pecados daquelas pessoas fossem perdoados. Amém? Gostaria de te convidar a orar mais uma vez e vamos falar com Deus. Senhor Pai querido e santo, nós queremos te agradecer, Pai, por tanto que tem feito por nós. Nós queremos te agradecer, Pai, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Deus. Mais uma vez, Pai, nós temos relatos, a história nos diz, a tua palavra nos diz o quão misericordioso tu és, Pai. E também ela nos diz o quão justo tu és, Deus. Os teus atributos, Pai, eles são completos, Deus. Tu não falha em nenhum aspecto, Deus. Tudo aquilo que tu é, tudo aquilo que faz parte da tua essência, Deus, tu a faz com muita excelência, Deus. Tu não falha em nada, Pai. Tu és perfeito de fato e tu és santo, Deus. Que possamos se basear naquilo que tu és, Deus, e te servir cada dia mais, te buscar cada vez mais, Deus, e não nos deixar ser dominados por aquilo que se passa nos nossos corações, Deus, não nos levar pelos nossos desejos, Deus, mas sempre buscar, Pai, te servir da melhor forma, Deus, por aquilo que tu és. Que possamos nos lembrar também, Deus, que nós não somos perfeitos, que somente tu és, Pai, mas que possamos buscar, Deus, cada dia mais a santidade. Nos transforme, seja com as nossas vidas, Pai, e que possamos fazer cada dia mais, Deus, a tua vontade, Deus, que possamos cumprir a tua vontade sempre, Deus. Use nossas vidas e faça com que nossos corações se mantenham gratos, Deus, sempre, e que a gente nunca venha se esquecer quem de fato tu és. Mesmo que os nossos erros, Pai, eles nos tragam consequência, que mesmo nesses momentos, Pai, nós possamos olhar para Ti e entender o quão bom, o quão misericordioso, o quão amoroso, Deus, Tu és, e o quão justo também Tu és, Pai. E que possamos Te glorificar e Te louvar por quem Tu és, Deus, até mesmo nesses momentos. É isso que nós te pedimos, Pai, e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos.